Boa noite. Hoje nosso assunto no mídia é crime organizado no Espírito Santo. O assunto é polêmico e trouxe à vitória uma missão especial da Justiça e da Polícia, que está apurando a série de denúncias contra o crime organizado. Denúncias de morte, lavagem de dinheiro, tráfico de droga e o envolvimento de autoridades públicas. Aqui com a gente, Isaías Santana da Rocha, conselheiro dos Direitos Humanos, e Paulo Roberto Amorim, membro da OAB. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Isaías, o crime organizado, ele ameaça a democracia? O crime organizado nem só ameaça a democracia, como ele, aqui no Espírito Santo, ele quebrou a ordem pública, né, e, de certa forma, desestruturou o Estado democrático de direito. Paulo Roberto, né, a imprensa ela vem noticiando que o crime, as autoridades locais, elas estão envolvidas com o crime organizado. Como que o senhor vê isso? As autoridades locais estão envolvidas com o crime organizado na medida em que a ordem pública, nós temos constatados aí, o clima de insegurança com que vive a população no Estado do Espírito Santo, inclusive gerando até o fator da impunidade, né? Pessoas que são assassinadas recorrem às autoridades policiais e os crimes não são apurados, né? Então gerando uma insegurança e uma insatisfação muito grande por parte da sociedade. O que se constata é que não existem recursos e nem vontade política para reestruturar alguns setores da polícia, alguns setores de investigação, né? Estamos constatando, isso é fato, o arruinamento, a depredação de todos esses setores importantes para efetivar o Estado de Direito, né? Efetivar a legalidade. Qual que é a posição, Paulo, dos direitos humanos, né, em relação a essa impunidade que está tendo aí? Os direitos humanos, a luta pelos direitos humanos, ela é sobretudo uma luta, primeiro do ponto de vista subjetivo, ou seja, para nos tornarmos mais pessoas, mais humanas, precisamos defender os direitos humanos. Precisamos fazer cumprir os direitos humanos. E do ponto de vista institucional, é a ordem democrática, né? A melhor ordem de se viver é a ordem cujo objetivo é trazer paz, segurança e fins sociais, equilíbrio social para toda uma sociedade. Então, quando se defende os direitos humanos, se defende a democracia, porque uma coisa está associada à outra, né? Somos democratas, defendemos a democracia, defendemos o Estado de Direito, a legalidade e também defendemos os direitos humanos, né, para concretizar todos esses princípios de melhor convivência e de uma maior qualidade de vida para a sociedade capixaba. Existe, Isaías, como explicar esse comprometimento público, né, com o crime organizado? Veja bem, aqui no Espírito Santo tem uma realidade diferente, né? Nós sabemos que o crime organizado ele está hoje articulado a nível nacional e a nível internacional, né? Nós temos estados que se destacam com maior visibilidade do crime organizado, como o Rio, São Paulo, né, e o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo tem uma situação diferente. Primeiro, o crime organizado no Rio e São Paulo, eles são de diversas redes e têm diversos comandos. Aqui no Espírito Santo é diferente. Eles estão em diversas redes e têm um único comando, né? E a outra diferença é que nos outros estados, como Rio e São Paulo, as instituições estão, de certa forma, sadias, ou seja, não foram totalmente contaminadas, né? O crime organizado nessas metrópoles, como Rio e São Paulo, eles têm uma influência dos poderes. Aqui é diferente, eles estão por dentro dos poderes, então eles são instalados... Uma entrevista que o governador deu, ele inclusive falou isso mesmo, que por que pedir intervenção para o nosso estado, sendo que outros estados, ele até citou, né, Rio e São Paulo, também estão num estado assim, mas não está como aqui, né, no Espírito Santo. Essa é a justificativa que ele quer dar para dizer que o estado do Espírito Santo não está hoje sob o comando do crime organizado, né? E isso mostra claramente que o próprio estado do Espírito Santo, ou seja, o Poder Executivo perdeu o controle, né? Hoje o poder está instalado no Poder Legislativo, né? E o Poder Executivo, o governador Zé Inácio hoje não passa uma rainha da Inglaterra, né? Ele não tem poder nenhum, né? Então isso fez com que o crime organizado, aí precisa entender um pouco a compreensão que nós do Movimento Nacional de Direitos Humanos tem de crime organizado. O crime organizado para nós, ele vai desde o tráfico de droga, de arma, de munição, roubo e desmonte de veículos, né? Roubo de cargas, né?
também lavagem de dinheiro, ou seja, é o que existe de empresas fantasma, chamado de empresas laranjas, né, que lavam e institucionalizam o crime, né, porque eles dão legitimidade institucional aos seus delitos, né? E aí tem as jogatinas de bingos, de loterias, você vê o exemplo concreto do bingão que só mudou a roupagem, mas o bingão mesmo, até o artista que fazia a propaganda é o mesmo, né? E os cataníquel, que é uma forma do crime organizado pegar as moedas de 20 centavos das pessoas da periferia. Então tem toda essa complexidade. E o homicídio, quando acontece no crime organizado, é alguém que está atrapalhando o caminho. Então o homicídio é só para desobstruir os caminhos. E o que é pior, que isso está dentro dos principais poderes, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, e nós temos, porque é pior, um Ministério Público omisso e muitas das vezes conivente. Então isso faz com que o crime organizado hoje, ele comanda, né, e de certa forma com arrogâncias, né, contra a sociedade, né? Mas eu acho que o que é interessante é que a sociedade capixaba está percebendo tudo isso, né? Acho que isso foi fruto porque o Espírito Santo, além desses desmandos, né, nós temos um movimento social ativo, né, e lutador. Basta ver o resultado que chegamos hoje no Espírito Santo com possibilidades reais, né, de ser um exemplo para o país e quem sabe para outros estados, outros países do mundo, porque tem possibilidade, se quiser e for um compromisso sério do presidente da República, né, com a missão especial e ainda com a possibilidade da intervenção federal, porque tendo em vista os últimos acontecimentos, parece que o Brindeiro, que fez um mal à sociedade por uma irresponsabilidade, né, e um ato falho do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando proibiu, né, quando mandou engavetar o pedido de intervenção, né, que causou esse dano não só para o Espírito Santo, mas colocou o país fora na comunidade internacional, porque isso hoje está denunciado a nível de entidades de direitos humanos, de organizações internacionais. Então o Espírito Santo hoje está manchado, está manchando o país, né? E hoje o Brindeiro, parece que é dar um prêmio de compensação, um prêmio de consolação ao Espírito Santo. Ele está desengavetando os 3 processos que existe contra o governador do estado. Já foram, né, foram feitos 3 pedidos de intervenção. Essa seria a última saída mesmo, Paulo? Não sei se seria a última saída, mas é uma das saídas, né? Continua sendo. A intervenção federal, pela própria fundamentação dela constitucional, legal, é exatamente quando existem falta de autonomia, né, ferido o princípio da autonomia dos estados, né, como é o caso aqui do governo do estado, dos poderes institucionais, né, quando não existem mais autonomia política, administrativa, né, uma vez que estão submissos ao crime organizado. Então, evidentemente que isso enseja a saída da intervenção, para que retome o equilíbrio federativo, para que retome a importância de preservação da autonomia dos estados, né? Então, exatamente quando essa autonomia está sendo ameaçada, isso ameaça a federação. Então, se ameaça a federação, a saída, a alternativa para que o princípio federativo, da qual a nossa Constituição adotou, que o Estado brasileiro adotou, seja preservado. Então, entra a intervenção como uma alternativa, ou seja, na medida em que fortalece a autonomia do Estado, retoma a autonomia do Estado, a condução política e administrativa do Estado, e isso, então, permite que vivamos, né, num Estado que denomina como um Estado federativo. A intervenção seria uma das saídas, mas qual seria uma outra saída para o caso do Espírito Santo? Eu acho que existem 2 saídas hoje no Estado do Espírito Santo, que é a força-tarefa, a presença da força-tarefa, a seriedade com que a força-tarefa vem desempenhando seu papel, e a probabilidade de uma intervenção, de um novo pedido de intervenção também, né? Uma coisa não atrapalha a outra. A força-tarefa continuará exercendo seu trabalho, né? E nós queremos retomar a governabilidade e a ordem jurídica constitucional no Estado do Espírito Santo, né? Alguns artigos estão falando até que a população ela não está querendo a intervenção. É isso mesmo que está acontecendo? Olha, veja bem, a sociedade capixaba ela teve sucessivas decepções, né? Primeiro com
em 94, com a subcomissão processante de Brasília, que se instalou aqui, já para apurar o crime organizado, né? E na época teve a Operação Marcélia, né, que foi apurado, só que o Poder Judiciário local não tem nenhuma responsabilidade do ponto de vista social para restabelecer a ordem do Espírito Santo. Isso foi engavetado, o Ministério Público também ficou quieto, né? E aí veio outras operações como Dinossauro 1, Dinossauro 2, agora a última Carga Pesada, que foi Polícia Civil, Polícia Federal, que indiciou algumas pessoas, mas não houve o interesse. Por quê? Porque os poderes constituídos estão contaminados, estão sobre a força desse pessoal. Então nada foi feito. Depois veio a CPI, a chamada CPIs para apurar a criminalidade na Grande Vitória, que não deu em nada, foi pizza, né? Veio a CPI depois da propina, né? Veio a CPI do narcotráfico, que foi aí, se acreditava porque era os deputados de Brasília que veio aqui e tal, apurou, mas está tudo na gaveta, né? O relatório da CPI do narcotráfico é uma matéria-prima que a missão especial pode usar, porque ali está indiciado ali os principais responsáveis pelo crime organizado no Espírito Santo, né? E além dessas outras operações que foram feitas. Então, a CPI da propina, que era também uma esperança, por quê? Porque a CPI da propina envolvia diretamente o Poder Executivo, né? Porque foi formada essa quadrilha chefiada pela primeira-dama, pelo irmão dela e outras pessoas do primeiro e do segundo escalão do próprio governo do Estado. Então, isso evidenciou uma esperança de que essa CPI daria alguma coisa. Mas como você tem uma Assembleia que, segundo a própria presidência, são composta de 28 otários, né? Então, essa CPI deu impeachment, né? E a CPI do narcotráfico também não teve o efeito desejado. Então, se você olhar do ponto de vista da compreensão, ou seja, do senso comum da população, não há como acreditar. Mas nós, por exemplo, coordenado pela OAB, no Fórum Reais Espírito Santo, as entidades sérias desse Estado e que estão em luta, percebe-se que há um voto de confiança. E a missão especial está hoje sendo sistematicamente vigiada nas suas atividades e com um voto de confiança. E tudo isso vai depender do primeiro relatório que eles vão publicar, né? E é um compromisso que o presidente Fernando Henrique Cardoso assumiu com a ordem federal, a OAB federal, e também com o Fórum Nacional de Entidades, e que essa comissão do Fórum aqui, que compõe 5 entidades, inclusive a OAB, incluindo a OAB, também estamos aguardando esse relatório, porque esse relatório nós vamos poder mensurar, né, qual é a profundidade dessa investigação e quais são as pessoas que vão ser pegas por ela. Porque nós não queremos uma missão especial só para pegar peixe grande e peixe médio. Nós queremos que essa missão especial pegue tubarões, né, porque não adianta pegar testa de ferro. Acho que muitas pessoas têm que ser presas até para facilitar a investigação, mas não é a nossa tarefa investigar, nós estamos apenas acompanhando essa apuração, mas isso vai depender. Tem muitos policiais, né, nessa missão, e a gente estava vendo que a imprensa falou que hoje muitas polícias também estão envolvidas com crime. Você acha que tem alguma possibilidade de, nessa missão mesmo, ter policiais com envolvimento no crime organizado? Veja bem, quando começou a instalar a comissão especial, nós logo ficamos sabendo, né? E a gente nós estamos olhando, nós estamos de olho disso, porque quando formaram a missão especial, nós pedimos logo para que fosse revisto um dos seus representantes, que era o superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui. De repente teve que ser tirado porque era afiliado a uma entidade que supostamente é uma entidade, o braço para os crimes de homicídio do crime organizado no Espírito Santo, né? Então nós estamos vigiando isso. Agora, nós sabemos da participação porque nós temos uma polícia desestruturada. Não tem comando, né? Porque primeiro você tem 2 secretários de segurança, o comandante da Polícia Militar e o secretário de segurança. Então, e cada um tem um comando próprio. Mas nem sequer esses comandos comandam as suas unidades. A Polícia Militar, a Polícia do Espírito Santo está sem comando, desestruturada, desorganizada. É uma polícia que vive de bico, desde vender banana em botiquinho, vender cachaça, né? Fazer bicos, segurança particular, né? E até, de certa forma, trabalhar para o tráfico de droga e trabalhar como também para crime organizado, compondo, né? Isso eu falei e os comandantes não gostaram, mas que eu falei que todos os batalhões da Polícia Militar do Espírito Santo têm um grupo de extermínio. Isso está colocado, né? Todos os batalhões agora estão sendo pegos gente com carro roubado, né? Isso a mídia está mostrando. A gente sabe que essa é uma parte pequena da polícia, né?
A nossa polícia não está toda perdida, é um grupo muito pequeno. Mas o problema no Espírito Santo é que os grupos que coordenam o crime organizado é muito pequeno, mas é muito forte, porque tem um poder de influência muito grande. Então, isso vai ser, se realmente for apurado, porque veja bem, todos os crimes que existem no Espírito Santo têm a participação da polícia, seja por omissão, seja por participação, ou seja por acobertamento. Então, de certa forma tem, né? Você acha que com essa intervenção, esse número de impunidade, de roubos, de assaltos, de rebeliões, tende a diminuir, vai acabar mesmo? Claro, porque se restabelece no Estado a ordem legal, se restabelece a estruturação, o aparelho do Estado que vai velar pela aplicação da lei, né, e pelas sanções criminais, né, e pelo devido processo legal, se retoma, se restabelece, né? O que não é admissível é nós termos crimes insolúveis, né, não apuração de crimes, desmonte das polícias de maneira geral, né, desestruturação total, descrédito da população com relação... Hoje é uma população que tem familiares vítimas, né? Primeiro tem medo da polícia, né? Segundo, quando vai à polícia já vai com descrédito, às vezes nem vai à polícia porque sabe que não vai resolver nada. Ou então o senso comum é assim, bom, assassinou uma pessoa da minha família, eu não vou à polícia porque eu posso ser ameaçado e posso morrer, né, quem matou pode revidar. Por que isso? Se eu não tenho a garantia do Estado que vai me dar segurança, proteção, se existe isso, se existe esse descrédito, né, então falta total credibilidade às instituições. E falta por quê? Né? Falta exatamente porque as próprias instituições não viram a importância de lutar pela própria credibilidade institucional, né? Quando a Polícia Militar critica, as polícias criticam o doutor Gesando de não querer o apoio da Polícia Militar, é exatamente da Polícia Civil, é exatamente por isso, porque, bom, policiais estão envolvidos em crimes, policiais civis, policiais militares. Sim, foram punidos? Foram afastados? Estão sendo movidos processos contra eles? Estão afastados? Não, se você for pegar o índice, né, de 10 acusados, 1 foi afastado, os outros permanecem nos quadros, né? Então isso é muito sério. Então as autoridades policiais têm que exatamente cumprir a Constituição, cumprir a ordem legal, apurar o envolvimento desses maus policiais, excluí-los da corporação, né? Envolvê-los em processos de crimes, né? Para que essas pessoas sejam efetivamente punidas, né? A gente vai ao intervalo e depois a gente continua falando sobre esse assunto. O Mídia volta já já. Aguardem. O universo sonoro levado a sério em um bate-papo descontraído e inteligente. Tudo isso na Garagem, seu programa quinzenal, domingo, às 9h30 da noite. Uma realização TV Faed. Mídia fala hoje sobre crime organizado. Com a gente, Isaías Santana da Rocha, conselheiro dos Direitos Humanos, e Paulo Roberto Amorim, membro da OAB. Paulo, a OAB ela foi a primeira entidade, né, a denunciar o crime organizado há mais ou menos 3 anos atrás e recentemente ela sofreu um atentado, né, explodiu uma bomba no banheiro. Como que é viver uma situação dessa? Como que é viver nessa situação de riscos? Viver continuamente em insegurança, né? Como toda a população, como grande parte da população capixaba, viver sob o auge da insegurança, né? Mas a OAB tem uma trajetória histórica de respeitabilidade, de lutar pela ordem constitucional, pelo Estado de Direito, né? E a defesa desses princípios, eu acho que supera, na defesa da liberdade, a defesa dos direitos humanos, né? A defesa da Constituição, eu acho que supera qualquer medo e receio, né? Nós temos realizado um trabalho pioneiro, Dr. Gesando da Costa Pereira é o nosso grande líder pela sua coragem, né? E nós estamos em total apoio a ele e nos comprometemos, sim, nos comprometemos e nossa insegurança é
nossa insegurança, apesar de estar em segundo plano, em face dos princípios que nós defendemos, né, da legalidade, da democracia, nós, enfim, alguma instituição no Estado do Espírito Santo tem que, em meio ao caos, né, levantar a bandeira da dignidade humana, levantar a bandeira da liberdade, né? Então, nesse sentido, a OAB, como instituição altamente respeitada pela própria história brasileira, né, ela não se omite diante desse processo histórico que o Espírito Santo tem vivido, né? Isaías, você já sofreu alguma ameaça? Não, eu diretamente nunca sofri nenhuma ameaça, né? Até porque eu estou falando aquilo que todo mundo está acompanhando, que a imprensa está acompanhando, que as autoridades têm conhecimento, que a sociedade tem conhecimento. Agora, eu diria também que em situação de risco está toda a sociedade capixaba, né? Porque na medida que o Estado perde o controle até da segurança pública, né, que é o elementar, né, a segurança pública, ou seja, o direito de ir e vir, né, sem estar ameaçado, então, quer dizer, isso coloca todo mundo numa situação de risco. Mas eu acho que a vontade de resgatar o Estado do Espírito Santo, de resgatar as nossas próprias instituições, né, nós sabemos que o Estado precisa das suas instituições sadias, né, isso é uma determinação do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Então, por isso que a gente está nessa luta, né, e nós somos hoje um fórum Reage Espírito Santo, né, congrega em torno de 80, 100 entidades, as entidades mais sérias e democráticas desse Estado. Então, esse conjunto de forças, né, de alguns partidos políticos, né, as igrejas de uma forma geral, né, a OAB, o movimento sindical, o movimento popular, o movimento de direitos humanos, quer dizer, então hoje é uma força dos cidadãos, vamos dizer, pessoas éticas, né, que querem realmente garantir, né, a existência e o exercício da cidadania, né, e o Estado de Direito, né. Então, essa é a determinação. Então, essas ameaças não vai fazer com que a gente vai recuar nesse momento. E como que a população pode ajudar? A população tem várias formas de ajudar. Primeiro, nós temos que quebrar a cultura do medo, né, e do silêncio, porque foi estruturando, que acho que é muito pobre numa sociedade, é quando a cultura da esperteza, a esperteza vira cultura, né, e é isso que nós estamos vivendo. Só que essa cultura da esperteza virou, de certa forma, a lei do silêncio. Então, a criminalidade, por exemplo, roda solto hoje, né, campeia aí os municípios da Grande Vitória, crimes em vias públicas, né? Essa semana mesmo nós vimos nos meios de comunicação, em um dos jornais, dizendo uma pessoa que faz segurança particular, dizendo que que os empresários fazem consórcio para eliminar bandidos na região, ou seja, a existência de grupo de extermínio, grupo de justiceiro, né, crime organizado, quer dizer, os grupos estão falando abertamente, né? Eu acho que o que é pior, mesmo com a missão especial, é que nós temos um índice de criminalidade, depois de toda essa movimentação no Espírito Santo, a criminalidade aumentou, né? Aumentou o número de chacinas, nós chamamos de mortes coletivas, né? Aumentou o número de estupros, de assaltos, né? Então, isso porque o Estado se afastou da sua... Parece que o governo do Estado do Espírito Santo, com todos os seus organismos, achou que a missão especial é que tem a responsabilidade de gerenciar o Estado. Os índices de violência que realmente estão aumentando muito, a cada dia. E eu tenho aqui um telefone até para quem quiser, né? Você quiser, me diz que denúncia, que é 3314-4490, quem quiser tá aí denunciando não precisa se identificar. E o número é 3314-4490, né? E o Núcleo de Comunicação do Disque Denúncia disse que eles estão recebendo, em média, 30 ligações por dia. Vocês sabem se isso está sendo útil? Como é as denúncias? Isso vai ajudar muito a missão especial. Acho que agora é o momento da população do Espírito Santo sair do anonimato, né? Eu acho que é uma oportunidade histórica. O Espírito Santo vive um momento histórico. Nós podemos, se a população contribuir, denunciando, né, entregando documentos, né, tudo aquilo que se sabe deve ser falado nesse momento, porque com isso nós podemos resgatar o Espírito Santo, resgatar as nossas instituições, as nossas polícias e reverter esse quadro e dar um exemplo para o mundo, principalmente para o Brasil, porque você vê a interferência do crime organizado do Espírito Santo no poder central, quando daqui coordenaram e mandaram arquivar o pedido de arquivamento. Então, isso é muito perigoso para os demais estados da federação. Então, o esforço tem que ser conjugado para que nós estipamos esse crime organizado aqui, e isso vai ajudar muito o país. Eu acho que a população pode ajudar de duas maneiras, eu vejo, né?
A primeira é investindo e acreditando na força-tarefa e contribuindo com a força-tarefa, né? Ao mesmo tempo que tem medo do estado de impunidade que ocorreu, junto à força-tarefa, investir e acreditar, até mesmo para cobrar, né? Possivelmente, se eventualmente, que não é a hipótese, mas eventualmente de realmente a força-tarefa não cumprir com os objetivos dela, né? A população está consciente para cobrar, né? Eu acho que tem que dar total apoio, total colaboração à Existe força-tarefa. alguma outra forma que você acha que a população pode ajudar? Fundamentalmente é no processo eleitoral. É acreditar no processo eleitoral como um processo democrático, né? Ir às ruas, não votar nos candidatos comprometidos com a corrupção, com o crime organizado, dizer não a essas pessoas, né? Comprometer com o processo político, votar nos candidatos éticos, votar nos candidatos que têm uma respeitabilidade pela sua coerência, pela sua participação no processo, não votar nos candidatos que não falam que vai combater o crime organizado, aqueles candidatos ao governo do Estado que não estão com a proposta de combate ao crime organizado, não votem nesses candidatos. Votem nos candidatos que abertamente dizem e se comprometem à retomada do Estado de Direito, à retomada do Estado de legalidade e ao fim da impunidade do crime organizado do Estado do Espírito Santo. Né? Acho que é interessante, doutor Paulo, é o seguinte, nós estamos reproduzindo as cópias, né, do relatório da CPI do narcotráfico. Acho que ali vocês já eliminam bastante candidatos, porque muitos deles que estão aí já são candidatos à reeleição, estão indiciados na CPI do narcotráfico. E nós pretendemos, a Arquidiocese de Vitória e o Fórum, né, a própria OAB e o CONIC, já tem uma cartilha, né, que ensina as pessoas a votarem, e a ideia é produzir um material de dizer à população, porque acho que não dá para omitir mais. Né? Se você diz, por exemplo, olha, nós sabemos que tem 28 otários, então esses 28 otários a população já pode eliminar por tabela. Né? Isso não serve para estar na Assembleia Legislativa. E tem que dar nome aos bois. E nós não vamos trabalhar com omissão, não. Então, dizer em quem você pode depositar seu voto e a quem você não deve votar. As igrejas devem fazer isso, né? O fórum vai fazer, e nós temos que dar nome aos bois. Mesmo as empresas jornalísticas. Jornalísticas, né? A imprensa tem um compromisso que a Gazeta, ético, que as televisões, os jornais, tem que abrir um espaço para conscientizar a população. Você não precisa indicar candidatos A, B ou C, nem fazer política partidária. Vai dizer quem são éticos e que não, já provaram que não são éticos. Enquanto empresas da área de comunicação, né, tem um compromisso com a democracia, porque democracia significa liberdade de informação e de comunicação. Então, os meios de comunicação têm que abrir um espaço, mas não é aquele espaço que diz assim, como que você vai apertar o botão ou a tecla na hora das eleições, não. É dizer o seguinte, o que é ética, o que é compromisso com a democracia, pautar-se nos princípios da democracia, mostrar à população a importância que ela tem, que é nesse momento que ela vai mudar as coisas, né, e retomar o crédito, a credibilidade nesse processo eleitoral que é um dos pilares da democracia e constituiu um avanço da democracia, que é o sufrágio universal, que são as eleições. Né? Você acha que a mídia, então, ela pode estar contribuindo muito Sem nesse dúvida processo nenhuma, ela de pode. combate ao O que ela crime? não pode fazer são essas propagandas que estão acontecendo aí, em que a pessoa vai falar genericamente, não fala nada e fala para o pessoal ir votar. Eu acho que isso daí é uma pobreza extrema por parte de quem detém a comunicação. Eu acho que pode melhorar isso e pode desencadear campanhas, né? Inclusive até campanhas que permitam o restabelecimento do Estado de Direito, do Estado democrático. Os meios de comunicação têm um papel fundamental. As igrejas, né, e outras entidades de peso na sociedade civil capixaba e na sociedade civil brasileira. Né? Acho que tem um dado que é importante colocar aqui, porque senão nós podemos ter as próprias universidades tem que ter cuidado, porque senão o crime organizado daqui a pouco vai estar querendo também controlar o mercado das universidades. Então é preciso que tenha cuidado com isso também. Agora, uma questão que era importante de colocar aqui é também o crime organizado que age dentro e fora do sistema prisional. Né? Ou seja, rebeliões que são programadas fora, para que haja superfaturamento de obras, para reforma de presídio, haja faturamento, por exemplo, no produto de higiene, de alimentação de preso. Né? Então, tem empresas, essas empresas que agem também, tem que ser fiscalizadas, porque o que nós temos hoje de empresas que estão superfaturando, né? Isso nas autarquias, de Detran, de Cesan, né? Isso tudo é motivo para se lavar dinheiro,
ou para, de certa forma, escoar dinheiro do Estado. Para você ter uma ideia, de 50% dos recursos federais que vêm para o Estado para investir em políticas sociais, 50% some pelo caminho. E 50% são mal aplicados. Isso quem diz é o Procurador-Geral da República do Estado do Espírito Santo, o doutor Henrique Arquenhoff. Olha, infelizmente o nosso tempo terminou. Muito obrigada pela presença de vocês. Para você que quer denunciar e ajudar, é 3314-4490. As ligações funcionam 24 horas, você não precisa se identificar. 3314-4490. O Mídia hoje falou sobre crime organizado. Uma boa noite para vocês e até o próximo programa.